Tudo parecia normal naquele café da manhã, até que ela percebeu que o marido estava escondendo algo. E não era pequeno. Dias depois, ele apareceu com os papéis do divórcio. Sem explicação, sem briga, sem motivo. Mas por trás daquela separação repentina, havia um segredo milionário que ele jamais imaginou que seria descoberto. O que essa mulher fez a seguir surpreendeu até os advogados. Fica até o fim, porque o que ela revelou no cartório deixou todos em silêncio. E mudou tudo. Jorge sempre foi um homem simples. Aos 43 anos, trabalhava como pedreiro, encarando sol, poeira e cimento com a dignidade de quem sabia o peso da responsabilidade. Ao seu lado estava Ângela, 47 anos, sua esposa há mais de 2 décadas. Ela era dona de casa e administrava cada centavo da família com precisão. Fazia milagre com o pouco que tinham. E mesmo sem luxo, havia entre os dois um laço que muitos casais invejariam: parceria, respeito e amor verdadeiro. Mas esse cenário de simplicidade e afeto começou a desmoronar no dia em que Jorge conferiu os números da loteria. E, para sua surpresa, ele havia ganhado um prêmio milionário, capaz de mudar tudo o que conhecia sobre a vida. No começo, pensou em contar a Ângela, mas bastaram alguns minutos para que uma ideia sombria tomasse conta de sua mente. E se ele ficasse com tudo? Afinal, era ele quem jogava toda semana. Era ele quem guardava as moedinhas para apostar. Convencido por essa lógica egoísta, Jorge decidiu esconder o prêmio da esposa. E mais, passou a arquitetar o divórcio, pensando que só assim garantiria que ela não teria direito a nenhum centavo. Foi ao cartório, providenciou os papéis, pediu a separação total de bens, tudo calculado nos mínimos detalhes. O plano parecia perfeito, até que a vaidade falou mais alto. Durante uma conversa despretensiosa com Dona Irene, a vizinha faladeira do bairro, Jorge deixou escapar a informação. Disse, com ar de superioridade, que sua vida estava prestes a mudar. O que ele não esperava era que Clara, filha de Dona Irene, estudante de direito de 21 anos, ouvisse tudo. Clara ficou indignada. Conhecia Ângela desde criança. Sabia que aquela mulher era boa, honesta, batalhadora. Não podia permitir que fosse passada para trás daquela forma. Sem dizer nada, Clara guardou a informação e começou a pensar em como ajudar. Enquanto isso, Jorge continuava acreditando que tudo estava sob controle. No dia seguinte, durante o café da manhã, Jorge se sentou à mesa com um olhar distante. Observou Ângela por alguns segundos e então puxou os papéis do divórcio. Ângela, a gente precisa conversar. Ela se virou com a chaleira ainda na mão. Aconteceu alguma coisa? Eu quero o divórcio, disse ele seco. A frase caiu como um golpe. Ângela ficou em silêncio, tentando entender se era um mal-entendido. Pegou os papéis, leu por cima e então perguntou: por quê? O que aconteceu? A gente sempre se deu tão bem. Eu só cansei. Acho que é melhor cada um seguir seu caminho, mentiu ele, desviando o olhar. Mas Ângela conhecia aquele homem. Sabia que havia algo por trás. Não era apenas cansaço, era mentira. Eu não vou assinar isso agora. Quero entender o que realmente está acontecendo. Sem esperar resposta, ela saiu da cozinha e foi até a casa de Dona Irene em busca de apoio. Lá, encontrou Clara estudando na sala. Sentou-se ao lado da jovem e desabafou. Ele quer o divórcio, do nada. Disse que não me ama mais, mas eu sei que tem coisa aí. Clara respirou fundo, segurou a mão de Ângela e disse: tia Ângela, tem algo que você precisa saber. É sobre o Jorge e a loteria. A expressão de Ângela mudou imediatamente. Loteria. Clara então contou tudo o que tinha ouvido. A conversa com a mãe, a intenção de Jorge de se separar só para não dividir o dinheiro. E o quanto isso era injusto. Eu sabia que ele estava escondendo alguma coisa, disse Ângela, sentindo uma mistura de dor e indignação. Mas calma,
Nós vamos resolver isso. Vou procurar ajuda com meus professores, advogados. A senhora não vai sair prejudicada. Nos dias que se seguiram, Clara fez exatamente o que prometeu. Expôs o caso para especialistas da faculdade e advogados de confiança. Queria garantir que Jorge não escapasse impune da traição silenciosa que planejou. Enquanto isso, Jorge seguia seu roteiro egoísta, sem saber que, do outro lado, a verdade estava prestes a bater à porta, e com força. Se uma situação dessa acontecesse em sua vida, qual seria a sua reação e o que você faria? Me diga nos comentários. A essa altura, Ângela já não dormia bem. Estava sempre alerta, atenta a cada passo de Jorge, tentando descobrir onde ele havia escondido o bilhete da loteria. Sabia que se encontrasse aquele pedaço de papel, teria a prova definitiva de que ele estava tentando enganá-la. Era a chave que precisava para desmontar a farsa. Enquanto isso, Jorge se mostrava cada vez mais impaciente. Voltava a insistir com frequência para que ela assinasse os papéis do divórcio. Mas Ângela permanecia firme. Algo dentro dela dizia que estava prestes a virar o jogo. E com a ajuda de Clara, não tinha mais medo. Na casa de Dona Irene, as duas traçaram um plano meticuloso. Sentadas à mesa da cozinha, com papéis espalhados e anotações feitas à mão, elas sabiam que precisavam ser rápidas, mas sem perder a cautela. O tempo estava contra elas. O primeiro passo é encontrar o bilhete, disse Clara, apontando com a caneta para o centro da folha. Sem ele, não temos como provar que Jorge está tentando esconder o prêmio. E sem prova, tudo se perde. Ele carrega a carteira o tempo todo, respondeu Ângela. Mas às vezes, a deixa em casa, quando vai tomar banho ou dormir. Nessas horas, eu posso agir. Clara assentiu. E além disso, vamos registrar tudo. Anotar, gravar, reunir o máximo de evidências. Precisamos montar um dossiê. Se for necessário ir ao tribunal, ele não vai ter para onde correr. Ângela voltou para casa decidida a cumprir o plano à risca. Passou a observar Jorge com mais cuidado, decorando seus hábitos, seus horários. Cada vez que ele deixava a carteira sobre a mesa, ela controlava a respiração para não demonstrar ansiedade. Enquanto isso, Clara seguia empenhada, buscando orientação com professores da universidade e advogados de confiança. Explanava o caso com detalhes, anotava recomendações e armava estratégias jurídicas. Uma delas chamou atenção: impedir judicialmente que o divórcio fosse finalizado antes da resolução da questão financeira. Naquela noite, Jorge parecia mais pressionado que o normal. Jogou os papéis do divórcio sobre a mesa e falou com impaciência. Ângela, isso precisa acabar. Por que você está tornando isso tão difícil? Ela olhou diretamente nos olhos dele. Porque você está escondendo alguma coisa e eu não vou assinar nada até saber o que é. Não tem nada, Ângela. Só assina e pronto. Não, Jorge saiu bufando, batendo a porta com força. Mas Ângela não se abalou. Sabia que estava perto. Os dias seguintes foram cheios de tensão. Jorge ficava cada vez mais nervoso, quase paranoico. E então, numa noite qualquer, a oportunidade finalmente surgiu. Ele deixou a carteira em cima da mesa da cozinha e foi tomar banho. Ângela esperou ouvir o som do chuveiro antes de se aproximar. Com mãos frias, abriu a carteira e remexeu entre os papéis. E lá estava, o bilhete, o verdadeiro motivo do pedido de divórcio. Ela engoliu em seco, guardou o bilhete com cuidado e o escondeu em um lugar seguro. Depois, sentou-se à mesa como se nada tivesse acontecido. Quando Jorge saiu do banho, não percebeu nada. Continuou acreditando que estava no controle. Na manhã seguinte, Ângela correu até a casa de Dona Irene. Clara a esperava. Achei o bilhete, disse Ângela com um olhar misto de alívio e adrenalina. Clara sorriu, vitoriosa. Então agora é com a gente. Vamos preparar tudo.
O jogo vai virar. Elas sabiam que precisavam agir com inteligência. Clara sugeriu organizar uma reunião com Jorge no cartório. Lá, com testemunhas e tudo documentado, fariam a revelação. 2 dias depois, durante o café da manhã, Ângela colocou o plano em movimento. Jorge, eu pensei muito e acho que vou assinar os papéis. Ele arregalou os olhos e, pela primeira vez em semanas, sorriu com arrogância. Finalmente, era só questão de tempo. Só preciso de 2 dias. Quero me preparar emocionalmente, aceitar a ideia de que acabou. 2 dias? Tudo bem, mas não mais do que isso. Ela assentiu e saiu da mesa. Jorge, em sua vaidade, jamais pensou em verificar a carteira. Não percebeu que o bilhete não estava mais lá. Estava certo de que havia vencido. Mas a cada passo que ele dava, Ângela e Clara avançavam 5. Com 2 dias de preparação, elas organizaram tudo. Revisaram documentos, alinharam detalhes, conversaram com advogados. Clara era jovem, mas se mostrava mais perspicaz do que qualquer veterano. Na véspera do encontro no cartório, Ângela dormiu tranquila pela primeira vez. Sabia que havia algo muito maior que dinheiro em jogo. Era sobre justiça, sobre não permitir que a traição passasse impune, sobre proteger sua história. E ao lado de Clara, ela se sentia pronta. Eles sabiam que os 2 próximos dias seriam decisivos. Tudo precisava correr perfeitamente para que Jorge não escapasse das consequências de seus atos. Temos pouco tempo, tia Ângela, disse Clara, ajustando os óculos enquanto organizava uma pilha de documentos sobre a mesa. Precisamos garantir que tudo esteja em ordem para o dia do divórcio. Não podemos vacilar. Ângela assentiu com firmeza, os olhos carregados de foco. Estou pronta. Diga o que a gente faz primeiro. Clara sorriu, admirando a coragem daquela mulher que, mesmo ferida, se recusava a se calar. Primeiro, vamos reunir os advogados. Eles vão ajudar a preparar todos os documentos e estruturar a melhor estratégia para garantir que Jorge não saia impune. O dia foi cheio de reuniões. Advogados experientes ouviram a história de Ângela com atenção. Indignaram-se com a atitude de Jorge e se comprometeram de corpo e alma com o caso. Precisamos de provas sólidas, disse um deles, enquanto analisava os detalhes. O bilhete da loteria é a peça central, mas é essencial mostrarmos que houve má fé, que ele arquitetou tudo para tirar vantagem. Ângela relatou como havia encontrado o bilhete escondido na carteira de Jorge e entregou-o aos advogados. Eles examinaram o papel com atenção. Isso é um excelente começo, mas vamos precisar de mais. E assim, durante os 2 dias seguintes, Ângela e Clara trabalharam sem descanso. Reuniram prints de mensagens, gravações feitas com o celular e outros documentos que comprovavam que Jorge planejava o divórcio antes mesmo de contar à esposa sobre o prêmio. Cada item era uma peça no tabuleiro que se movia contra ele. Além disso, Clara buscou orientação com seus professores de direito, que não apenas ofereceram conselhos técnicos, mas também apoio emocional. O que você está fazendo, Clara, é a essência do nosso ofício, disse um dos mestres. Lutar por justiça, proteger quem foi enganado. Continue. Com toda a parte legal bem estruturada, mãe e filha de coração passaram a se preparar emocionalmente. Sabiam que o dia no cartório seria tenso e que cada palavra dita ali poderia mudar o rumo de tudo. Na véspera do confronto, Ângela se sentou à mesa com Clara e Dona Irene. O coração batia mais forte, mas não de medo. Era gratidão. Eu não teria força para isso sem vocês. Obrigada por estarem comigo, disse ela com os olhos marejados. Clara segurou sua mão com firmeza. Você é mais forte do que imagina. Amanhã a gente vira essa história. Justiça vai ser feita. Dona Irene a abraçou emocionada. E nós vamos estar lá com você. Até o fim. O dia finalmente chegou. Ângela acordou cedo. Vestiu-se com elegância discreta.
Queria passar a imagem da mulher que sempre foi. Firme, honesta, digna. Clara e os advogados chegaram logo em seguida. Reviram os papéis, alinharam cada passo do plano. A tensão era real, mas havia também um sentimento de esperança. Vai dar certo, tia Ângela, disse Clara com um brilho nos olhos. Hoje ele vai conhecer a força de uma mulher traída, mas não vencida. Juntas, seguiram até o cartório. Jorge já estava lá, sentado com o corpo relaxado, exibia um sorriso. Largo, quase debochado. Estava convicto de que em poucos minutos teria sua liberdade e todo o dinheiro que tanto desejava, sem precisar dividir nada. Finalmente, disse ele ao ver Ângela entrar. Vamos acabar com isso logo, né? Ângela manteve a serenidade. Vamos sim, Jorge. Sentaram-se à mesa. O oficial do cartório iniciou os procedimentos. Os papéis foram apresentados, as cláusulas lidas e, um a um, ambos assinaram. O divórcio foi formalizado. Jorge recostou-se na cadeira com um ar de quem havia vencido uma guerra. E com um brilho nos olhos, disse: Antes de você ir embora, Ângela, tenho uma surpresa. Ela o encarou com um ar curioso. Uma surpresa? Ele não se conteve. Eu ganhei na loteria. Isso mesmo. Ganhei uma fortuna. E agora que estamos legalmente divorciados, todo o dinheiro é meu. Não vou dividir nada com você, nada. Ângela manteve a compostura. Clara e os advogados observavam em silêncio. É mesmo, Jorge? Ela perguntou com a voz suave. Você ganhou? Ganhei sim. Agora posso viver como sempre quis, sem ninguém me controlando. Foi então que Ângela, com tranquilidade e elegância, tirou um envelope da bolsa. Nele, o bilhete original da loteria. Colocou-o sobre a mesa diante de todos. Está falando deste bilhete aqui? O rosto de Jorge empalideceu. O sorriso sumiu. Os olhos arregalaram-se em desespero. O quê? Como você? Eu encontrei na sua carteira, Jorge. E já resgatei o prêmio. O dinheiro está na minha conta. Tudo registrado. Tudo dentro da lei. O silêncio que se seguiu parecia pesar toneladas. Você me enganou, balbuciou ele trêmulo. Não, Jorge, você tentou me enganar. E agora, finalmente, a verdade apareceu. Jorge ficou pálido, como se o mundo tivesse parado à sua volta. A voz embargada escapou quase como um sussurro. Isso não é possível. Você não pode fazer isso, Ângela. Ela apenas lançou um olhar para os advogados, que imediatamente tomaram a frente. Senhor Jorge, disse um deles, com a calma de quem já havia lidado com homens daquele tipo. Está tudo dentro da legalidade. Temos registros, provas de que o senhor tentou ocultar a existência do prêmio para se beneficiar em um processo de divórcio. Outro advogado abriu a pasta sobre a mesa e apresentou as provas. A declaração de Ângela, os prints das conversas, os áudios gravados com orientação jurídica. E tudo ali, claro como o dia. O oficial do cartório observava em silêncio, mas com um semblante sério. A gravidade da situação era evidente até para quem estava apenas para formalizar assinaturas. Jorge não tinha mais saída. Sua própria arrogância o havia encurralado. Ângela, mais forte do que nunca, olhou para ele com firmeza. Você tentou me enganar, me excluir da sua vitória. Mas eu não sou ingênua, Jorge. Eu sou mulher de verdade. E agora quem fala mais alto é a justiça. Ele ainda tentou uma última cartada. Ângela, espera. A gente pode voltar atrás. Eu fui um idiota, eu admito, mas eu ainda te amo. A gente pode recomeçar. Ângela o encarou, séria, mas serena. Se você me amasse, Jorge, nunca teria feito o que fez. Não é amor o que você quer, é o dinheiro. Eu estava confuso. Cometi um erro. Vamos resolver isso juntos, por favor. Ela respirou fundo. Não queria se rebaixar ao mesmo nível dele. Não queria ser tão cruel.
Eu não vou desfazer o divórcio, mas mesmo depois de tudo, eu escolho fazer o certo. Vamos dividir o prêmio. Metade para mim, metade para você. Jorge arregalou os olhos. Você está falando sério? Mesmo depois de tudo? Sim, porque ao contrário de você, eu acredito em justiça e não preciso te destruir para vencer. Os advogados, visivelmente surpresos com a generosidade de Ângela, começaram a redigir os documentos de partilha. Em 3 dias, o processo estaria finalizado legalmente. O sol estava alto quando Ângela e Jorge voltaram ao cartório. A tensão ainda pairava no ar, mas dentro dela havia uma paz difícil de explicar. Clara estava ao seu lado. Sempre esteve. Os advogados cumprimentaram ambos com cordialidade. Os documentos estavam prontos, cada cláusula revisada cuidadosamente. Senhor Jorge, senhora Ângela, disse o oficial, estamos aqui para oficializar a divisão do prêmio da loteria, conforme acordo mútuo. Cada um ficará com metade. Ambos assinaram. Quando a última assinatura foi feita, Ângela respirou fundo. O ciclo estava encerrado. Jorge a olhou com os ombros curvados, o orgulho vencido. Eu espero que você seja feliz, Ângela. Ela devolveu o olhar, firme, mas gentil. E eu espero que você encontre seu caminho, Jorge. Sem mais palavras, ela se levantou e deixou o cartório, com Clara ao seu lado, segurando sua mão com orgulho. Você foi incrível, tia Ângela, disse Clara, sorrindo com sinceridade. Estou muito orgulhosa de você. Ângela sorriu de volta. Em silêncio, olhou para o céu claro daquela tarde. Sabia que não havia apenas vencido uma batalha. Havia vencido a si mesma. E isso valia mais do que qualquer prêmio. No caminho de volta para casa, Ângela olhava pela janela do carro, mas sua mente vagava longe. As ruas, as pessoas apressadas, os prédios, tudo parecia mais nítido, mais vivo. Como se, pela primeira vez em muito tempo, ela enxergasse o mundo sem o peso da humilhação ou da incerteza. Ao seu lado, Clara sorria discretamente, satisfeita por ter ajudado alguém que considerava como parte da própria família. Quando chegaram, Ângela não hesitou. Chamou Dona Irene e Clara para uma conversa na sala de estar. Eu pensei muito no que aconteceu, começou ela, com um olhar firme, mas carinhoso. E cheguei à conclusão de que não posso seguir em frente sem reconhecer o que vocês fizeram. Por mim, as duas se entreolharam confusas. Ângela, você não nos deve nada, disse Dona Irene emocionada. Fizemos o que qualquer um de bom coração faria. Eu sei, mas ainda assim, eu quero fazer algo, quero agradecer de verdade. Com um brilho nos olhos, Ângela revelou sua decisão. Iria custear os estudos de Clara até sua formatura. Sabia do potencial da jovem, do coração justo que a movia, e queria garantir que nada atrapalhasse seu caminho. Você me deu força, clareza, coragem. Agora é minha vez de devolver isso. Você merece todas as oportunidades. Clara ficou sem palavras. Os olhos marejaram. Dona Irene, com a voz embargada, tentou impedir. Ângela, isso é demais. Você já passou por tanto, mas Ângela interrompeu. Gentil, não é demais, é o mínimo. Vocês foram minha âncora quando tudo afundava. E também vou ajudar com as contas da casa, Dona Irene. Vamos colocar tudo em ordem. A vida começou a mudar. Com parte do dinheiro investido, Ângela passou a receber orientações financeiras de uma consultora recomendada pelos próprios advogados do caso. Aprendeu a lidar com aplicações, planejamento de longo prazo e até pensou em abrir um pequeno negócio próprio, algo que desse sentido aos seus dias e movimentasse sua energia. Clara, por sua vez, mergulhou ainda mais nos estudos. Agora, sem o peso das preocupações financeiras e com a motivação renovada, começou a se destacar na faculdade. Professores a elogiavam. Colegas a admiravam.
Ela participava de congressos, seminários, feiras jurídicas e onde ia, levava consigo a história da mulher que a inspirou. As semanas viraram meses. Angela reformou a casa, substituiu os móveis antigos e colocou um jardim com roseiras na frente, algo que sempre sonhou, mas não se deixou levar pela vaidade. Continuava acordando cedo, cozinhando com gosto e mantendo seus hábitos simples. Apenas agora fazia tudo com leveza. Um dia, enquanto tomavam café juntas, Clara falou: "Você já pensou no que faria se quisesse trabalhar de novo? Não por necessidade, mas por paixão?" Angela sorriu. A ideia já rondava sua mente havia algum tempo e revelou: "Tenho pensado em abrir uma lojinha de artesanato, coisas feitas à mão, com alma, tapetes, panos bordados, arranjos, tudo que represente o que é feito com amor." Clara ficou animada com a ideia. "Isso é maravilhoso. Eu te ajudo com a parte legal, com o contrato de locação, com o CNPJ, com tudo." E assim começaram os planos. Com parte do prêmio, Angela comprou um ponto comercial pequeno, mas bem localizado, no centro da cidade. Decorou o espaço com flores, madeira clara, cestas e estantes coloridas. Em pouco tempo, o lugar virou referência de produtos artesanais na região. A clientela não parava de crescer, encantada tanto com os produtos quanto com a energia acolhedora do lugar. Clara, agora estagiando em um escritório renomado, dividia o tempo entre estudos, trabalho e ajuda à tia de coração. Aos finais de semana, sentavam-se no fundo da loja, entre tecidos e café fresco, para revisar contratos e balanços simples. A amizade entre as duas se fortalecia cada vez mais. Não era só uma parceria, era uma relação profunda, de respeito, confiança e afeto. Mas a vida, como bem sabia Angela, nunca deixava tudo completamente em paz por muito tempo. Certa tarde, ao fechar a loja, Angela recebeu uma ligação inesperada. Era Renato, o irmão mais velho de Jorge, com quem ela não falava há anos. A voz do outro lado da linha era hesitante. "Angela, desculpa te ligar assim, mas aconteceu algo que você precisa saber. É sobre o Jorge." Angela sentiu um frio na espinha. Clara, que estava ao seu lado, notou sua expressão mudar. "Tia, o que foi?" Ela desligou, respirou fundo e disse apenas: "Parece que a história ainda não acabou." "E você, Clara?" disse Angela com a voz embargada, "me mostrou que sempre há esperança, que mesmo quando tudo parece perdido, a verdade e o bem encontram seu caminho. Sou eternamente grata por ter tido você ao meu lado." O tempo passou, mas o impacto da história ecoava longe. Angela, agora respeitada e querida em sua comunidade, prosperava não apenas financeiramente, mas espiritualmente. Sua loja de artesanato se transformou em ponto de referência, não só pelos produtos únicos, mas pelas conversas acolhedoras, pelos conselhos que vinham da alma e pela sabedoria de quem enfrentou a dor e escolheu o perdão. Ela se tornou mentora de jovens mulheres, inspirando sonhos, incentivando independência e mostrando na prática que a dignidade vale mais do que qualquer fortuna. Clara, formada e reconhecida como uma advogada exemplar, seguiu sua missão com paixão. Carregava no peito não apenas o diploma, mas o exemplo de Angela, que sempre a lembrava que justiça é mais que processo, é postura de vida. Juntas, mudaram não só as próprias trajetórias, mas também a realidade ao seu redor. Criaram projetos sociais, ofereceram suporte jurídico gratuito para mulheres em situação de risco e transformaram dor em movimento. Enquanto isso, Jorge trilhava um caminho solitário. Após a divisão do prêmio, achou que seria o rei da própria sorte. Viajou, gastou, distribuiu sorrisos falsos em festas caras e cercou-se de gente que só o aplaudia enquanto o dinheiro ainda falava por ele. Mas fortuna sem juízo
é fogo de palha. E bastaram alguns meses para que tudo ruísse. Sem planejamento, sem equilíbrio, Jorge viu cada centavo escorrer como areia entre os dedos. Os amigos sumiram. Os convites cessaram. E o homem que achava que controlava o mundo se viu em um apartamento apertado, endividado, sozinho e envergonhado do próprio reflexo. Na escuridão da derrota, finalmente compreendeu. O dinheiro que tentou esconder jamais foi o que o tornaria grande. O que realmente importava, ele destruiu com as próprias mãos. A história de Ângela e Jorge é mais do que um drama familiar. É um lembrete poderoso sobre escolhas, caráter e consequência. Agora, é com você, espectador. Se você estivesse no lugar da Ângela, você perdoaria, dividiria o prêmio ou deixaria a justiça seguir seu curso até o fim? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Se ainda não se inscreveu, se inscreve agora e ativa o sininho para mais histórias assim. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que vai se emocionar também. E lembra, o dinheiro vai, mas o caráter fica.